Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos retornar então às nossas aulas. Gostaríamos de estar presencialmente, mas isso ainda não é possível. Então, vamos continuar com as nossas aulas à distância, agora começando o terceiro bimestre. Bem, nesse terceiro bimestre, nós iniciamos com a unidade 9, e nesta unidade nós vamos estudar o populismo e as ditaduras na América Latina. Nas unidades anteriores, nós vimos que o mundo mudou após a Segunda Guerra Mundial. O mundo pós-guerra se transformou completamente. Temos os desfechos da Guerra Fria, que vai se estender por décadas, e nesta matéria nós vamos ver como que a América Latina vai se envolver com essa Guerra Fria, qual vai ser a relação da América Latina com essa mudança do mundo pós-guerra, com a relação com o mundo bipolar, um mundo dividido entre capitalistas e socialistas. Então, vamos lá para ver o que aconteceu com a América. Bem, aqui como vocês estão vendo, então, populismo e ditaduras na América Latina, tá? Aqui nós vamos ver, gente, como nós já vimos em outras matérias no passado, que é ver primeiro os nossos vizinhos, depois ver apenas o Brasil, porque para o Brasil nos interessa mais, nos importa mais, tá certo? Então nós vamos ver populismo e ditadura na América Latina, posteriormente nós teremos uma unidade só para tratar de populismo e ditadura no Brasil, certo? Então, antes de qualquer coisa, vamos aqui relembrar alguns pontos. Bem, a América Latina, durante a Segunda Guerra Mundial, ela não foi palco dos conflitos, certo? Países na América Latina participaram da guerra, como o Brasil, que mandou a força expedicionária para a Itália, mas nenhum país da América foi palco da guerra. Mas tivemos engajamento de países tanto para o bloco dos aliados quanto para o bloco do eixo, ou seja, alguns países da América Latina ficaram mais inclinados para o lado dos aliados, outros para o lado do eixo. Então, teve uma participação na guerra, embora não tenha sido palco. E durante a Guerra Fria também haverá pouco destaque para a América Latina. Ela foi influenciada pela Guerra Fria, evidentemente, o mundo todo foi influenciado pela Guerra Fria, sobretudo pelas questões culturais, políticas e econômicas, e o que nós vamos ver nessa unidade é um exemplo disso, tá? O populismo e a ditadura é consequência desse período da Guerra Fria. Os países da América Latina, como sempre, passavam por problemas econômicos, e agora será acrescentado, então, além dos problemas econômicos, as disputas ideológicas entre capitalismo e socialismo, que estavam no mundo inteiro, e aqui na América não vai ser diferente. E aí, nesse contexto, surgiram, então, governos populistas e de ditaduras militares. Vamos começar, então, primeiro com o populismo. Nós vamos dar primeiro populismo e aprofundando um pouco mais no México e na Argentina. Mais adiante, nós vamos tratar só das ditaduras. Bem, vocês se lembram desde o ano passado, quando nós estudamos a independência dos países da América Latina, que as independências, assim como aconteceu no Brasil, com os nossos vizinhos foi da mesma forma, quem promoveu a independência, se livrar da dominação europeia, foi a elite. Então, os nossos vizinhos, e aqui no Brasil, quem promoveu a independência foi a elite. Então, os governos que nascem a partir da independência também são governos voltados para a elite. De forma que a maior parte da população, que eram as camadas mais pobres e mais populares, sempre ficaram em segundo plano, sempre ficaram abandonadas. Mas no século XX, de 1930 até 1970, a novidade vai ser governos voltados para essas camadas populares, que costumam chamar de povo, tá certo? Mas aqui eu coloquei povo entre aspas. Por quê? Porque quando a gente fala o povo, essa palavra fica um pouco estranha, porque quem é povo? Povo é só quem é mais pobre. Então significa que a elite não faz parte do povo. Quando nós falamos, no nosso caso, povo brasileiro, quem é esse povo brasileiro? São todos os cidadãos brasileiros? É só a camada mais pobre da população? Então, esse termo ele é um pouco estranho às vezes. É muito utilizado, mas ele fica um pouco estranho. Mas neste caso aqui, a palavra povo está voltado sim para as camadas mais pobres, para as camadas populares. Tá certo? E daí que vem, então, esse termo populismo. O populismo, portanto, são governos direcionados para as camadas mais populares, para as camadas mais pobres. Então,
Por um bom tempo, os governos eram voltados para as elites e agora começará a surgir alguns voltados também para as classes populares. Agora, presta bem atenção. Quando eu falo que surgirá governos voltados para as classes populares, não significa que eles abandonaram a elite, tá certo? Para beneficiar as classes populares, evidentemente que essa elite também foi beneficiada. O que acontecia anteriormente era a elite era beneficiada, as classes populares ficavam de fora. Aqui as classes populares foram inseridas, mas não se eliminou a elite. Isso é um ponto muito importante, tá certo? Porque muitas vezes confunde, acha que um governo voltado para as classes populares automaticamente ignorou as classes mais ricas, de forma alguma, porque quem acaba permitindo que esses governos operassem, evidentemente, que foi a elite que financia a classe política. Bem, a partir da crise de 29, nós estamos no período antes da guerra, então esse movimento já começa antes da guerra. A América vai sofrer com a crise de 29, e um dos motivos é que a economia na América Latina ela é voltada para a agroexportação, é uma economia primária, então uma produção agrícola voltada para a exportação. E ela precisava se diversificar. A crise de 29 demonstrou que ficar dependente de um produto só é muito perigoso. Era o caso do Brasil, éramos só dependentes apenas do café. Veio a crise, ninguém comprava café, então ficamos fragilizados. Então, como fugir de crises parecidas? Vai que surge uma outra crise semelhante à crise de 29. Como amenizar, como fugir desse tipo de crise? Diversificar a produção, diversificar a economia. E para isso é importante, então, criar outros setores, como, por exemplo, a industrialização. Então, a economia precisa se diversificar e é preciso incentivar a industrialização. Acontece que à medida que você cria outras opções, como a industrialização, você aumenta também a atualização daquela classe que vai trabalhar na indústria, o proletariado. Então, o proletariado ele está basicamente trabalhando na fábrica, na indústria, principalmente na fábrica, na indústria, tá certo? E aí vocês já começam a perceber o seguinte, como que as coisas começam a ficar mais complexas. É preciso fortalecer a indústria. Quando fortalece a indústria, fortalece o proletário. Ao fortalecer o proletário, abre margem para se inclinar mais para o lado socialista, porque é essa classe, no socialismo, é essa classe que é detentora do poder. Então, aqui já começamos a ter uma amostra do que virá pela frente. É preciso fortalecer a indústria, que fortalece o proletário, mas ao fortalecer o proletário, fortalece também as ideias socialistas. Então, isso pode causar problemas no futuro. Bem, mas antes de nós entrarmos nesses problemas, vamos ver aqui algumas características dos populistas, dos governos populistas. Para começar, eram sempre líderes carismáticos. Eles precisavam ganhar a identificação da população, certo? É importante entender que eles precisam agradar essa população para que essa população mantenha eles no poder, tá certo? Então, a manutenção do poder tem como condição necessária agradar essa população. Então é preciso ser carismático, evidentemente. É um líder que se comunica muito bem com as massas. Vamos ver alguns exemplos. No Brasil, nós temos o Getúlio Vargas, que nós já estudamos a história do Getúlio Vargas, que focou nos trabalhadores. Na Argentina, nós vamos ter o Perón e a Evita, que focaram o seu governo, pelo menos no discurso era para os descamisados, as classes mais pobres. No México, Lázaro Cárdenas, também um paternalista, voltado então para as classes mais pobres. Pelo seu carisma e por tudo aquilo que eles prometiam e faziam para as camadas mais populares, eles eram extremamente idolatrados e respeitados por essa população mais pobre, tá certo? Nesta aula, vamos conhecer como que foi esse modelo de governo, esse populismo no México. Posteriormente nós veremos na Argentina, enfim, mas aqui nós veremos no México. No México, quem governou foi o Lázaro Cárdenas. Ele vai pegar de 34 a 40 e ele vai, então, como um populista, tomar medidas aos mais pobres. Algumas dessas medidas ele não inventou, ela já estava prevista na Constituição do México desde 1917. Acontece que estava prevista na Constituição, mas ninguém colocava em prática.
tá certo? Aqui no Brasil nós tivemos algo semelhante com a nossa última Constituição, a de 88. Muita coisa prevista na Constituição, mas que até hoje não foi colocada em prática. Ela está lá, é para ser feito, mas ninguém faz, tá certo? No caso aqui do México, existia uma série de medidas que estavam na lei, que estavam na Constituição, mas que nenhum governante até então teve coragem de fazer. Como estava lá, o Cárdenas vai colocar em prática. Por exemplo, e por que não fazia? Porque eram medidas que poderiam causar impopularidade, pelo menos da elite, tá? Eram medidas que poderiam causar estresse, problemas para o governante. Exemplo aqui, a reforma agrária. Fazer uma redistribuição das terras ociosas e dividir elas em pequenas propriedades. A ideia da reforma agrária, gente, é basicamente o seguinte: aqui no Brasil também estava previsto uma reforma agrária no Brasil. Nunca aconteceu. Provavelmente nunca vai acontecer, tá certo? Porque ela é uma medida que para a elite ela é impopular. Basicamente é o seguinte: faz um levantamento das terras, das grandes propriedades que não está sendo utilizada. São improdutivas porque o dono não o utiliza. O Estado pega essa terra, divide em propriedades menores e distribui para aqueles que não possuem terra. É basicamente isso. Então lá estava previsto essas grandes terras que estavam paradas deveriam ser distribuídas para a população. Qual é o argumento? Ah, mas essa terra tem dono. Tá, mas quando nós voltamos na história, o dono dessa terra, ele nunca comprou essa terra efetivamente. Ele recebeu lá dos espanhóis. Então, se nós formos voltando geração, não houve uma compra dessa terra, houve uma concessão. O Estado espanhol deu essa terra. No caso do Brasil, o Estado português deu essa terra para alguém. E essa terra foi passando de pai para filho, tá certo? Mas essa família nunca comprou a terra. Bem, se o Estado concedeu, o Estado pode retirar e redistribuir conforme ele quer. Esse é o princípio da reforma agrária, tá certo? Há quem concorde, há quem discorde. Tá certo? Evidentemente, por isso que ela é extremamente debatida. No caso do México, ele fez isso. Pegou grandes propriedades, fracionou essas propriedades em menor escala, em pequenas propriedades, e distribuiu para aqueles que não tinham terras. Outra coisa que estava prevista e ele fez era a Lei Federal do Trabalho de 1931, tá certo? Que tinha benefícios para os operários, como direitos trabalhistas. Exemplos: jornada de 8 horas diária, salário mínimo, o descanso semanal remunerado, limitação da contratação de mulheres e menores de 16 anos para trabalhos insalubres, perigosos, assim por diante. Direito à greve para os trabalhadores. Os trabalhadores podem fazer greve se achar necessário. E o incentivo à sindicalização, ou seja, a organização da classe trabalhadora em grupos para buscar seus interesses. Gente, perceba o seguinte: essa lista que o Cárdenas colocou para ser discutida e aplicou, se ela está aqui como um direito que foi dado para a classe trabalhadora, significa que antes não tinha. Certo? Isso é um ponto importante. Parece óbvio, mas é uma coisa que é preciso pensar. Até a década de 30, nenhum desses benefícios, que para nós hoje a gente já nem discute porque são óbvios, não existia para a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora precisou lutar muito para conseguir chegar nesse ponto. Nenhum governante colocava em prática, o Cárdenas colocou. Por isso que eles vão ser extremamente idolatrados pela classe trabalhadora. Por quê? Esse grupo lutou para conseguir isso e ele concedeu. Tá certo? Então isso é muito importante. Bem, o Lázaro Cárdenas defendia a participação do Estado na economia. Então é diferente daquele capitalismo liberal que os Estados Unidos defendiam, tá certo? Ele é capitalista, mas defende uma atuação do Estado na economia. Ele vai nacionalizar algumas indústrias que ele tinha como estratégica, como por exemplo as petroleiras e ferrovias. Então alguém era dono, então ele pega de volta, porque ele acha que são setores estratégicos, portanto é o Estado que tem que controlar a produção de petróleo e de transporte. E todas essas medidas vai deixar ele bastante popular, tá certo? Ele vai promover a expansão do capitalismo, então, portanto, ele é mais inclinado ao capitalismo, embora não seja um liberal. Vai incentivar obras públicas, promover obras públicas, porque nessa linha de raciocínio, a promoção de obras públicas, ou seja, incentivar a construção de estradas, de pontes, de prédios públicos, gera emprego.
Porque aí é o Estado contratando pessoas para trabalhar nessas construções, consequentemente essas pessoas recebem salário e começam a gastar no mercado, enfim, e aí incentiva outros setores da economia. É uma estratégia muito utilizada. Ele vai conceder empréstimos para empresário, então o Estado dá dinheiro emprestado para que os empresários possam, então, fortalecer suas pequenas empresas, certo? Paga dividido em várias parcelas, portanto, aí vocês começam a perceber que essa classe burguesa também é beneficiada, porque ela pode ampliar a sua empresa a partir desses empréstimos, e vai fortalecer também o sistema financeiro, ou seja, os bancos. Então, também um outro elemento da classe burguesa que é fortalecido, o sistema financeiro. Bem, ele pretendia então atender a burguesia, certo? Com os empresários, o setor financeiro e assim por diante, mas boa parte dessa burguesia fazia oposição a ele. Embora ele quisesse atender a burguesia, muitos faziam oposição a ele, porque era contra a intervenção dele na economia e contra as leis trabalhistas, tá certo? Embora beneficiados, eles eram contra a intervenção da economia, por exemplo, com concessão de empréstimos e tudo mais, e as leis trabalhistas. Então, essa classe burguesa era contra as leis trabalhistas. E aí, para fechar, tem um textinho lá na página 5 da apostila que vai complementar os atos do Cárdenas no México, para nós encerrarmos essa primeira aula. Então vamos lá. Várias das medidas tomadas pelo líder populista Lázaro Cárdenas no México não foram criações dele, já que estavam previstas na Constituição de 1917, elaborada durante a Revolução Mexicana. A Revolução teve início em 1910 e foi promovida por líderes populares como o Emílio Zapata e o Francisco Villa, que lutaram contra o governo de Porfírio Dias. Este promoveu o aumento da concentração fundiária. As pressões internacionais impediram que as mudanças de cunho popular previstas na Constituição fossem efetuadas, o que levou o país a uma grande crise econômica, agravada ainda mais pela crise de 1929. Então, o que o texto está dizendo essas medidas estavam previstas na Constituição de 1917, mas elas não foram colocadas em prática por conta de pressões internacionais, ela não foi colocada em prática, e aí ampliou-se a desigualdade no México que causou a crise. É uma coisa que nós não aprendemos até hoje, porque o Brasil passa por isso. Nós somos um país rico quando somamos a nossa riqueza, mas essa riqueza ela está mal distribuída. Há pouquíssimas pessoas concentrando boa parte dessa riqueza, enquanto você tem uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso à riqueza. Em outras palavras, eu estou falando da desigualdade. Desigualdade gera crise, certo? Então, toda crise poderia ser resolvida se conseguíssemos, então, diminuir essa desigualdade. Mas, enfim, por questões ideológicas, quando se fala de medidas para diminuir essa desigualdade, gera discussões e pessoas que se levantam contra, enfim, sabe-se lá por quê. Mas o que a história mostra desigualdade gera crise. Isso é um fato que a história nos apresenta. Bem, nós vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima nós veremos, então, o populismo na Argentina.